se o objetivo era ajudar o Pablo Marçal a ser eleito, ou pelo menos ir para o segundo turno, essa suspensão da justiça das redes sociais dele nesse final de semana foi um belo de um benefício para ele, um impulsionamento da campanha. E não precisa nem ser muito inteligente para saber disso, que no Brasil e em qualquer outro canto do mundo, quando você começa num processo eleitoral a impedir um determinado candidato, que é polêmico, como é o caso dele, a fazer coisas que os outros podem fazer, porque a rede social de todos os demais candidatos à prefeitura de São Paulo seguem ativas, só dele não. Então, assim, isso dá mais palco, isso dá mais destaque, isso vai fazer com que ele facilmente cresça nas pesquisas e vá para o segundo turno. Volto a dizer, não precisa ser muito inteligente para saber disso, mas funciona dessa forma. Por quê? A população já está revoltada com a cidade, com o sistema, com a maneira como as coisas estão funcionando. Então, quando elas percebem que tem alguém ou algum candidato polêmico, como é o caso do moço, que está sendo impedido de ocupar a cadeira que tem um candidato mais tradicional que já senta, as pessoas passam a olhar mais para esse tipo de perfil de candidato. E aí sabe o que acontece? Acontece o disse-me-disse. Um vai falando no ouvido do outro, e aí é um papo no metrô, um papo no ônibus, na família um vai falando pro outro, e quando se vê, você já tem um candidato desse eleito. Então assim, gente, se a intenção da justiça era atrapalhar, tá ajudando, né? E nem precisa ser muito esperto para saber disso. E além disso, esse final de semana, Pyong Lee e Arthur Aguiar, né, ex-participantes do BBB, estiveram num jantar com ele e declararam apoio ao Pablo Marçal, né? Então você vai vendo agora a classe artística entrando nessa questão política também. Então assim, gente, é muito delicado. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessa a postura da justiça, né, que entrou na história. Porque assim, para ser bem sincero, se a justiça tá vendo que existem irregularidades, questões que possam impedi-lo de ser candidato, por que permitiram a candidatura então? Se a intenção era atrapalhar, que não permitisse que ele conseguisse ser candidato. Agora, ele foi, entrou, é candidato, aí vai ter um perfil das redes sociais derrubado? A população vai falar assim, mas por que derrubaram só a dele? E aí todo mundo vai atrás para saber quem é o cara. E aí o disse-me-disse vai fazendo o cara crescer. Difícil, hein? Mas nem precisa ser muito esperto para saber disso. Eu acho que o Pablo Marçal está comemorando nesse exato momento o fato das redes sociais dele terem caído, porque ele, disparou nas pesquisas.